Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Previdenciário. Aqui no Papo Previdenciário a gente responde as suas perguntas de uma forma simples e descomplicada, né? Então, às vezes a gente tem muita dificuldade de criar temas para entender o que o nosso público quer que a gente responda. Então, a gente criou essa ideia de trazer aqui as próprias perguntas dos nossos seguidores. Então, se você não é inscrito no nosso canal, já inscreva-se aqui. Acompanhe a gente também no Instagram se você quiser. Já vou deixar meu Instagram aqui, @BragniTorre, para a gente responder diretamente a você, de uma forma simples e descomplicada sobre o direito previdenciário. Perfeito? Vamos lá para a primeira pergunta que eu tenho aqui hoje, é do Aderson Guimarães. Ele pergunta o seguinte: doutor, o INSS pode revisar de ofício seus erros na Central Especializada de Suporte, mesmo com processo na Justiça? Aderson, aí vai ter uma situação em que a gente vai estar em conflito, né? Primeiro, o INSS sim, ele pode revisar as suas decisões quando estiverem erradas. Ele tem, por legalidade, né, que fazer isso. Então, se tiver algum erro na decisão dele, ele pode fazer essa revisão aí. Agora, como está com processo na justiça, esse processo já transitou em julgado, ele vai estar afetando aí a coisa julgada. Então, depende muito da situação. O teu caso tem que ser analisado de uma forma bem específica, né? Porque ele também não pode ir contra a coisa julgada, né? Que aí ofende direito aí constitucional. Então você viu que situação bem detalhada aqui a sua, mas se o INSS teve algum erro, tá? Um erro que seja administrativo ainda, não finalizou esse processo, ele pode sim revisar, ou melhor, ele deve revisar esses erros aí da administração pública e regularizar o que tiver equivocado. Perfeito? Segunda situação que eu tenho aqui, que quem perguntou pra gente é a Celi.máximo. Ela pergunta o seguinte: tenho 54 anos e sou PCD e tenho 24 anos de contribuição. Já posso me aposentar? Sério, se você é uma pessoa com deficiência, a primeira coisa, tá? É você provar isso junto ao INSS, que você tem deficiência. Com essa sua idade, 54 anos, você já pode solicitar aí a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, tá? Você tem que provar alguns requisitos, tá? Vou deixar um vídeo aqui também importante para você, tá aqui no card, mas você tem que provar a deficiência por um período mínimo de 15 anos, aí, tá? E a idade. No seu caso, você já tem, você se enquadra aí na aposentadoria por idade, por deficiência. Perfeito? Outra pergunta que eu tenho aqui é da Fabi Luz Fragoso. Ela pergunta o seguinte: AVC, sequela de memória presente, como conseguir comprovar e se consigo aposentar? Bom, Fabi, para você conseguir comprovar essa sequela, só por documentação médica, tá? Então é o seu médico que vai laudar se você ficou com sequela, se você não ficou, tá? O AVC também, né? O acidente vascular cerebral aí, só por documentação médica também. Ele vai te examinar, vai pedir exames específicos para conseguir demonstrar isso. Junto ao INSS, ele tem que entender que isso é uma incapacidade, tá? Então, se ele gerou uma incapacidade, eles vão direcionar você para uma aposentadoria por invalidez, se eles considerarem que isso é permanente, ou por um benefício aí, né? Por aposento de recebimento de benefício temporário, que é o antigo auxílio-doença, se eles acreditarem que isso é temporário. Na aposentadoria por deficiência, se você se tornou um deficiente, né? Essa memória prejudicada, uma sequela na memória, você vai ter que comprovar um período que você tem dessa deficiência. Se for uma aposentadoria por tempo de contribuição por deficiência, é no mínimo 2 anos. E se for uma aposentadoria por idade por deficiência, é no mínimo 15 anos que você precisa comprovar essa deficiência. Então vai depender da modalidade de aposentadoria e vai depender do que efetivamente aconteceu com você. Se essa sequela de perda de memória só reduz a sua capacidade ou se ela te incapacita de uma forma permanente ou temporária. Perfeito? E aí é só o seu médico que vai poder relatar isso, tá bom? Outra pergunta que eu tenho aqui é do Eric S. Souza. Ele pergunta o seguinte: doutor, bom dia. Como é feito o cálculo de auxílio acidente? Posso pagar, pode pagar, né, o meio salário mínimo, O Eric, então vamos por partes, né? A primeira parte, pode pagar menos que o salário mínimo o auxílio acidente? Sim, pode, porque o auxílio acidente é um benefício indenizatório, então ele não te impede de trabalhar, não te impede de exercer uma atividade, então ele pode ser menos que o salário mínimo, porque ele não é um benefício que substitua a sua renda salarial, né? Não é uma renda aí que venha substituir a sua remuneração, e apenas um benefício indenizatório. O valor do auxílio acidente ele é 50% do valor do benefício que precedeu do auxílio doença. Então, se você ganhava R$ 3.000 no auxílio doença, ele vai ser de R$ 1.500. Se você ganhava um salário mínimo no auxílio doença, aí, né, benefício por incapacidade temporária acidentária,
você vai receber R$ 606, que é abaixo do salário mínimo. Perfeito? Pessoal, quer participar do Papo Previdenciário? Acompanhe a gente lá no Instagram. Sempre que eu subir uma caixinha de perguntas, pergunte lá que você pode aparecer aqui. Perfeito? Vem com a gente que na próxima semana tem vídeo novo e importante aqui no canal. Até lá! Tchau!